Livro de Esther, você pode abrir comigo? Quem conhece a história de Esther? Você conhece a história de Esther? Rainha Esther. O nome verdadeiro dela era Hadassah. Na realidade, eu não quero me atentar sobre a questão histórica, não. Eu não quero falar sobre a questão histórica aqui de Hadassah, mas eu queria, de Esther no caso. Mas eu queria falar sobre algo peculiar que acontece conosco. Não sei se você sabe, mas Deus não te deu uma vida para você viver simplesmente sem propósito. Amém? Você tem propósito. Você tem um propósito. E você, vamos dizer assim, é a rainha Esther da sua própria vida. Você é a rainha Esther da sua vida. E muitas vezes você está vivendo algumas situações e você acha que simplesmente está vivendo, que você não tem propósito nenhum. Amém? Ou não amém? E aqui você vê algo interessante. Porque ela é rainha sem querer ser rainha. Talvez você nem saiba qual que é o papel da rainha. Talvez ela também era a mesma coisa. Ela não sabia o que era o papel dela como rainha. Talvez por isso mesmo. Só que Deus abre uma janela. Abre uma porta, uma janela para que ela possa, para que Ele possa colocar uma pessoa-chave específica em determinado lugar para trazer todo um contexto, um livramento ali naquele lugar. Olha que interessante. E a rainha anterior a ela, que chamava Vasti, a Vasti parece nome de vassoura, né? Mas a rainha Vasti, ela se recusa, então, em determinado momento lá, a ir ter com o rei no meio de uma festa. Irmãos, foi uma festa de 6 meses. A Bíblia diz 180 dias. 6 meses de festa. Que festa é essa? Festa de um rei, 6 meses de festa. E lá para o final da festa, no último mês, teve um momento lá que foi uma semana de bastante comemoração. O rei então decide apresentar a rainha para os reis, porque você tem que entender algo. O rei, no caso aqui o contexto, o rei Assuero, ele era rei de reis. Amém? Não estou entendendo. Era rei de reis. Ok? Então ele tinha um reino dele era um império. Então tinha outros reis que eram submissos a esse rei. E nesse momento, inclusive, irmãos, olha que interessante. Quem sabe que Jesus é chamado de rei dos reis? Quem sabia? Está no Apocalipse. Jesus é o rei dos reis. Qual é a primeira menção de rei dos reis na Bíblia? Exatamente aqui nesse texto. O primeiro rei a ser chamado de rei de reis é exatamente o rei Assuero. O rei babilônico também, na história de Daniel, Nabucodonosor também é chamado de rei de reis. Tanto lá no livro de Daniel quanto aqui no livro de Esther, esse atributo de rei dos reis é dado a esses dois reis aqui na Bíblia. E Jesus depois é também chamado de rei dos reis lá em Apocalipse. Agora olha que interessante. Ele chama a rainha dele para estar no contexto onde os reis da terra, naquele momento ali, iriam ver as qualidades da rainha ali. Ok? E aí ela se recusa a ir, por quê? Porque, fala assim comigo, a rainha Vasti, ela decidiu fazer uma festa particular. Você sabia disso? Está escrito lá. Ela decidiu fazer uma festa particular, para as outras rainhas dos reinos, daqueles que estavam ali submissos ao reino de Assuero. E ela não queria, então, por quê? Porque os homens já estavam, a Bíblia relata aqui, já estavam um pouco embriagados, felizes, e ela se recusa a se apresentar ali. E naquele momento, então, ele surge uma lei que ele coloca ali para que isso não mais acontecesse. Então ele recusa aquela rainha, ele destitui a rainha Vasti, e ele passa então a procurar uma rainha. Ok? Então ele passa a procurar uma rainha, e nesse momento então se depara com a questão de Esther. Agora presta atenção no que eu vou dizer. Esther, ela é aconselhada, e ela é cuidada, porque ela era órfã, pelo tio dela, Mordecai. Então ela era órfã, os pais haviam morrido, e o tio dela então assume a paternidade dela. E o tio dela, ele faz algo com ela, fala assim: olha, o rei lançou um decreto, você vai ter que ir, todas as donzelas têm que ir, mas faz uma coisa. Ele direcionou ela, ele falou assim: não fala de que povo você é, qual é a sua nacionalidade, não fala para ninguém. Então ela guardou isso para ela obedeceu o conselho de uma pessoa mais velha, de uma pessoa sábia. Ele aconselhou ela, talvez, queridos, vocês estão me ouvindo aqui, pessoas mais velhas,
com a sabedoria de ancião, falam coisas para você. Talvez você não leve em consideração, mas se você parar para analisar coisas que pessoas mais velhas falam para você, pode ser uma pérola na sua vida. Pode ser algo que vai ter um destaque na sua vida. Pode ser aquilo que vai nortear o seu propósito. Vai nortear aquilo para o qual você foi chamado. Presta bem atenção no que eu vou dizer. Talvez você está aí passando na sua mente, peraí, que pessoas mais velhas, meu pai, minha mãe, pessoas assim que andam comigo. Talvez, os defeitos daquela pessoa que está próxima de você te impeçam de ver ou de observar, talvez, conselhos bons que aquela pessoa possa te dar, ok? Então, a partir desse pressuposto, no capítulo 5 e no capítulo 6 aqui do livro de Esther, acontece algo, No tempo aí, o rei levanta um cidadão lá que chama Ramã. Esse cidadão, ele é inimigo dos judeus. Por quê? Porque ele descobre, que você tem que entender algo aqui no texto. Ramã, queridos, ele era da linhagem do rei que Saul se recusa a matar lá atrás. Quem lembra do rei Saul? Depois o rei Davi. Então o rei Saul lá atrás, ele se recusa a matar os amalequitas todos. Na verdade ele mata todos os animais, mas deixa ali o rei e a rainha. E a história diz que naquele momento que ele preserva o rei e a rainha, depois Samuel mata o rei, a rainha se encontrava grávida. E dali então nasce uma outra linhagem real, cujo qual Ramã faz parte, e ele é considerado um dos príncipes que veio da parte dos amalequitas. E aqui então você subentende por que ele tinha tanto ódio dos judeus. E aqui é interessante porque o rei dá a ele um poder muito alto. Ou seja, abaixo do rei dos reis, havia então Ramã ali que, vamos dizer assim, ele ditava as regras. E ele baixa um decreto, querido. Que decreto é esse? O decreto que, por causa do ódio dele dos judeus, ele marca um dia da chacina, marca o dia da morte. Talvez você está me ouvindo aqui, a gente não consiga visualizar o contexto da história, ir lá atrás e ficar imaginando que se você fosse um judeu naquela época, você estaria com um dia marcado para morrer. Entende o que eu estou dizendo? Então, se você fosse naquela época ali um judeu, você estaria com um dia marcado para morrer. O dia tal, todo mundo, e eles estavam proibidos de pegar em armas, todo mundo ia descer como guerra para cima deles e ia matar todos eles. Então, em vista a toda essa situação, um homem que é Mordecai, ele decide então começar um propósito com Deus. Começa com ele, tá? Nesse momento Esther já é rainha, já estava ali como rainha, e ela precisava entender o propósito de rainha. E eu te pergunto, você que está me ouvindo aqui nessa noite, o que é o papel da rainha? Pergunta para a pessoa do seu lado aí, o que a rainha faz? Você sabe o que uma rainha faz? A rainha só veste roupa bonita, a rainha só toma banho de perfume, a rainha só faz festa. Esse é o papel da rainha, querido? Não. E você precisa entender por quê? Porque a Bíblia nos trata como a noiva do rei dos reis. Aquela que vai se casar, a igreja é a noiva do rei dos reis. E você precisa saber o que é o papel da rainha. Pastor, o papel da rainha é reinar. Não, muito bem, não é esse seria o papel da rainha. Quem tem o papel de reinar é o rei, não a rainha. Então, peraí, se a rainha não tem o papel de reinar e ela não está ali só para ficar bonita, qual que é o papel da rainha então, querido? Cuidar do rei. Você sabia? O papel da rainha é cuidar do rei, é trazer, ou servir ao rei, ou trazer para o rei tudo aquilo que ele pede, tudo aquilo que ele necessita, tudo aquilo que faz parte do reino dele, porque o rei cuida do reino e a rainha cuida do rei. Como você entende o que eu estou dizendo? Vasti perdeu essa oportunidade de cuidar do rei. É bem no momento crucial onde ele podia ser honrado ali. Só que Esther, ela aproveita toda a oportunidade que ela tem. É claro que ela está sendo mentoreada aqui por um ancião. E nesse momento aqui, ela precisava se levantar com um propósito. Agora presta atenção. Como que a sabedoria de Deus ela é maravilhosa. Há uma sabedoria por trás de tudo isso. Porque Esther, ela não vai simplesmente para o rei para pedir algo. Ela não se apresenta, até porque, como se trata de um rei de reis, como você pode ler aqui na história, você não podia entrar na presença do rei como você entra lá
na porta da sua casa para conversar com seu pai. Não funcionava assim. Para você entrar na presença de um rei dos reis, você precisava ter uma audiência marcada antecipadamente, e essa audiência precisava ser aceita pelo rei. E assim que aceita pelo rei, você tinha que comparecer em dia, hora e local marcado, em determinado lugar, lá onde está o trono do rei, para ser atendido. Como você entende o que eu estou dizendo? Então não funcionava de qualquer maneira. Nem mesmo a rainha podia fazer isso, entrar de qualquer maneira ali, sem tempo, como se fosse a casa da sogra. Não funciona assim, como se fosse a casa da sogra. Só que, nesse caso aqui em específico, irmãos, presta bem atenção na história, tinha algo de urgente aqui para ser tratado, algo muito urgente, que era relacionado à vida de toda uma nação, de toda uma genealogia de um povo, que era o povo de Deus que estava ali, e precisava ser resolvido com rapidez. E como então resolver um problema? Bom, primeiro, Esther, ela vinha desempenhando bem o papel dela. Presta atenção no que eu estou dizendo aqui. Você precisa ter crédito na praça, no bom sentido da palavra. Você precisa ter, vamos dizer assim, como diz o linguajar do povo, você tem que ter carta na manga. Já ouviu falar isso? Você tem que ter depósito para você usar ele na hora certa. Você precisa ter, como a rainha Esther aqui, ter edificado algo anteriormente, para que quando você precise usar, você use na hora certa. Entende o que eu estou dizendo? E acontece exatamente isso aqui. Você acha que Esther, quando você vai ler o texto aqui, você vai entender, ela faz o que ela faz, sem ter por detrás um respaldo? Ou seja, ela vinha desempenhando bem o papel de uma rainha. Por isso que eu falei para você precisa entender o que a rainha faz. A rainha cuida do rei. E ela cuidou tão bem do rei que, dentro de dezenas, talvez centenas de donzelas, o rei escolhe exatamente Esther. O rei podia ter escolhido qualquer um, mas ele escolheu Esther. Por quê? Havia algo diferente nela. Como a Bíblia diz, ela achou graça, ela achou algo nos olhos do rei. O rei olhou para ela e achou algo nela. Eu vou dizer para você a mesma coisa. Jesus, o rei dos reis, está olhando para você agora. E ele, com certeza, acha algo em você. Acha graça em você. Graça não no sentido da palavra que você vê no mundo, mas a graça no sentido de que há algo em você que atrai a atenção de Deus. Como você está entendendo? Há algo na sua vida e há algo em você que chama a atenção de Deus. E aí, quando você começa a entender isso aqui e fazer uma analogia disso aqui com o reino eterno de Jesus, que Ele é o Rei dos Reis hoje, é para ele que aponta todo esse texto, você começa a entender que você não é um ser qualquer sem propósito nenhum. Você possui propósito nessa terra. E o propósito está ligado à sua vida. E dentro dessa sua vida, você precisa ter depósitos específicos para você usar na hora certa. Posso entender o que eu estou dizendo essa noite? Amém. Olha só, querido. Se você entendeu o que eu estou dizendo, pode ser uma chave espiritual virada na sua vida. Você pode virar uma chave hoje, você entender isso. Sabe, sair da posição que você está, para viver uma posição de reino. Você reinar em vida. Ou você acha que o Senhor nos chamou também para reinar em vida? Diga assim, presta atenção no que eu estou dizendo. Diga assim comigo: Jesus, Ele me escolheu para reinar em vida. Sim ou não, irmãos? Já orou a oração do Pai Nosso? Quem já orou o Pai Nosso aqui? Não é uma reza para você repetir aquilo, não. O que Ele fala na oração do Pai Nosso? Venha o teu reino na terra, como Ele é nos céus. Qual é o papel da igreja, querido? Está lá em Mateus 28. Ide por toda a terra e pregai o meu reino. O evangelho que você está ouvindo aqui nessa noite não é algo para você vir simplesmente ouvir uma palestra. Na realidade, você é um portador do reino, no reino superior a esse reino que natural que você vê. E você pode, sim, trazer algo diferente para onde você colocar a planta dos seus pés. Ou no lugar que você estiver, você é representante de um reino superior. E a história de Esther nos reporta muito bem isso. Você pode mudar a situação dos locais onde você está. Você pode mudar a história do lugar onde você está. Você pode mudar a história da vida de pessoas que
estejam perto de você. Como você está entendendo? E aí, você precisa entender que para você mudar a história de pessoas, primeiro você precisa entender o seu papel, a sua identidade, né? Aquilo para o qual você foi chamado. Você é comparado com a rainha Esther. Eu estou comparando você, igreja, com a rainha Esther, porque assim Jesus reporta: vós sois a minha igreja, a minha eclésia. E o papel da igreja é trazer o reino dos céus, né? Entender esse reino e reinar, porque o rei cuida do reino, mas a rainha, ou seja, a igreja, cuida das coisas do reino. Cuida das coisas do reino. Agora olha só, querido. Nesse momento aqui, Esther tem um dilema. Ela precisa entrar na presença do rei e ela não tem, vamos dizer assim, uma audiência marcada. Não é verdade? Ela não tem uma audiência marcada. Ela não tem, vamos dizer assim, como se apresentar na presença desse rei. Você sabia que o diabo coloca isso na sua cabeça também muitas vezes? Ah, mas você não pode ir desse jeito para a igreja. Quem já ouviu isso? Ah, você não está preparado para servir a Deus. Ah, você não tem capacitação suficiente para orar, ou para entrar na presença de Deus, ou para adorar a Deus. Por acaso, você não é diferente de mim? Você nunca ouviu, né, uma vozinha lá no seu subconsciente, no seu ouvido falando isso? Que você não é bom o suficiente? Que você não é digno o suficiente? Que você não tem direito o suficiente para entrar na presença desse rei, da Rei dos Reis? É claro que sim. É claro que sim. Claro que você já ouviu isso. Muitas horas do dia, talvez, ou muitas vezes da semana, você ouve isso o tempo todo. O diabo fala para você que você não é digno, que você é pecador, que você não tem direito, que Deus não vai ouvir a sua oração, que o Senhor não vai ouvir a sua voz. Querido, eu quero dizer para você, tudo isso é mentira do diabo. Tudo isso é uma mentira do diabo. Presta atenção então, como é que eu vou entrar na presença de um rei todo poderoso? Como que eu vou entrar na presença de um rei desse? Como esse o rei aqui? Porque se você entrasse, presta bem atenção nisso, na presença de um rei poderoso como era Assuero, e ele não levantasse o cetro para você, ou seja, se o cetro permanecesse abaixado, você já estava condenado à morte. Você tinha que ir já, ia ser levado pelos guardas lá, eles iam matar você. Por quê? Porque você entrou sem autorização. Agora eu te pergunto, Jesus é maior que esse Assuero aqui, irmãos? Sim ou não? Sim. Se Jesus é maior, mais grandioso que esse rei Assuero aqui, que é um apontamento profético, é uma tipologia do próprio Senhor Jesus. Você vai estudar tipologia, você entende? Se é um tipo de Jesus, assim, um tipo que aponta para Jesus aqui, e você vê que não é diferente, você entrar na presença de um rei todo poderoso, então como é que eu resolvo esse problema? Simples. Como o Evangelho nos diz, que o Senhor Jesus, Ele mesmo já abriu a porta para você. Ok? E o detalhe, Ele diz que entrarei com ousadia no Santo dos Santos, com ousadia. Quem sabe definir o que é a palavra ousadia aqui? Sabe definir o que é ousadia? Quem já ouviu isso? Você é muito ousado, ou você é muito ousada em fazer tal coisa. Quem já ouviu isso, querido? Talvez você já foi ousado para fazer coisas que, vamos dizer assim, não eram coisas talvez lícitas ou ilícitas. Nós temos ousadia talvez para muitas outras coisas. Mas aqui a Bíblia nos dá autorização para sermos ousados e entrar na presença do rei. E Esther aponta para a igreja porque exatamente ela teve esse papel. Ela teve ousadia para entrar na presença do rei. É claro que ela se preparou. É claro que ela se ataviou. Mas a preparação de Esther, você tem que ter comigo, foi natural e espiritual, baseado na sabedoria que ela teve para entrar no rei, baseado naquilo que ela praticava anteriormente. Lembra que eu falei para vocês que Esther, ela já tinha um depósito, ela já tinha algo que ela fazia, ela já tinha achado graça aos olhos do rei? Pois é, ela já tinha encontrado esse amor do rei, de alguma maneira. E ela usa então esse amor que ela já tinha encontrado na presença do rei. Como é que você entra com ousadia na presença de Jesus, querido? Baseado nesse mesmo amor, que está lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Entende qual é o seu entendimento que eu estou dizendo? Esse amor já está disponível a você. Você já tem um depósito, que nem foi você que depositou, foi o próprio rei que achou graça dentro de
você para algo que Ele quer fazer através da sua vida. Ou seja, até a graça de Deus que você acha, né, diante aos olhos de Deus, foi o próprio Deus que colocou em você. E você tem isso em depósito, que não foi você que colocou, mas você pode usar. Como você está entendendo? Gente, é um mistério. Presta atenção, isso é um mistério. É um depósito que você tem, que não foi você que depositou, mas que você pode usar. Aleluia. Só que você, muitas vezes, é enganado pelo diabo, e ele acha, né, que te engana, porque não te engana, porque nós estamos aqui para falar para você a verdade, de achar que você não pode usar esse depósito, porque não fui eu que coloquei. Sim, mas a Bíblia diz que você, com ousadia, pode entrar no Santo dos Santos e clamar pela presença, pelo amor e pela misericórdia desse Deus Todo-Poderoso. Como você está entendendo? Isso é um mistério. Porque olha só, a Esther faz exatamente isso que ela faz. Ela usa o depósito dela, que ela não fez, porque ela achou graça aos olhos do rei, para poder entrar na presença do rei com ousadia. É óbvio que ela já se preparou de uma maneira que o rei sabe, né, que, vamos dizer assim, que agradava a presença do rei, ou seja, que agradasse o rei. Ela se preparou de uma maneira que agradasse o rei, porque você vê o texto que ela, né, se perfuma durante 3 dias, ela se prepara, ela fica mergulhada em perfumes, que é assim que era, irmãos. Ela ficava, às vezes, meses, né, se banhando em perfumes para poder entrar na presença do rei. E aí ela se prepara esses 3 dias, né, sem, vamos dizer assim, ser nenhum tipo de convidado especial para entrar na presença do rei, e ela jejua 3 dias, ou seja, até a preparação natural, mas até a preparação espiritual. E ela entra na presença do rei. Agora presta atenção no segredo aqui, irmãos. É um segredo do texto. Porque tem muita gente que chega na presença do rei de uma vez, né, para ficar pedindo coisa, como se, né, o rei fosse ali um tipo de Papai Noel, né, grande Papai Noel, que está ali só para dar coisas que você quer, como se fosse uma criança mimada. Tem gente que acha que Deus é esse tipo de Deus. Não, Ele é um rei todo-poderoso. Você tem que ver que você está entrando na presença de um rei todo-poderoso, que pode matar quem Ele quiser, que Ele achar que deve. É claro que é um Deus amoroso, que tem graça, mas Ele também é um rei justo, e sério, e poderoso. Você tem que levar em consideração todas as coisas. E Esther leva isso em consideração. E ela entra na presença desse rei com ousadia. Mas ela não só usa ousadia, ela usa também de algo natural. Então ela se prepara, ela se atavia e ela entra na presença do rei. E quando o rei vem, olha só, irmãos, é como se fosse Jesus. Imagina comigo aqui, ó. Vem comigo. Vamos lá, vamos imaginar. Imagina que é você entrando na presença de Jesus, você é Esther, você se prepara e você entra ali. E de repente você entra e o rei está com o cetro na mão. Porque se ele não levanta o cetro, o soldado já tem que levar você para a morte. Você entra, você é Esther, você está entrando ali. E quando você entra, de repente o rei te olha, ele olha para você, e naquele momento você está com a roupa que agrada a ele, como você está entendendo? Ou você acha que ela não foi com a roupa bonita? Sim ou não? Claro que foi. Ela foi vestida para a ocasião. E o texto bíblico nos mostra isso. E ela foi perfumada com a ocasião. Imagino eu, 3 dias, uma pessoa mergulhada em perfume, presta atenção. Quando ela entra na porta do rei, eu imagino que o aroma do perfume dela já chegou lá no trono. Como vocês estão entendendo? Ué, 3 dias, irmão, mergulhado em perfume. Quem já andou perto de pessoa perfumada aqui? Já viu as pessoas que chegam perto de você? Às vezes a pessoa passa, irmão, 5 metros de você, você já sente o perfume dela. Sim ou não, irmãos? É verdade ou não é? A urucubaca também é igual, né? Tem gente que toma banho e passa 5 metros de você, você sente a catinga dela de novo. Mas não é isso. Não é isso que eu estou falando. Mas se a pessoa vem perto de você, igual Esther entra lá na porta, ele sente o perfume de Esther de longe. E esse perfume de Esther remete à memória dele às coisas de depósito bom que ela colocou na vida, no relacionamento deles, em tempos antigos, no tempo passado. Quando você está entendendo o que eu estou dizendo? E aí o que acontece? Ele vê Esther com a roupa bonita, ela ataviada, ela preparada, ela perfumada. É assim que a Bíblia fala que a noiva vai ter que se apresentar diante do Senhor Jesus. Uma noiva adornada, ataviada, preparada, perfumada. Ele usa esses atributos para a igreja. E Esther se apresenta exatamente dessa mesma maneira. E eu imagino, quando ele vê
quando ele olha, vê todos os atavios, né? O vestido que ele gosta, da forma que ele gosta, o perfume que ele gosta, que com certeza eles conversavam isso em off, imagino eu, isso é algo de um relacionamento. Ele levanta então o cetro. Presta atenção. Então ele levanta o cetro e ela é aceita. Isso aqui é a chave que você precisa virar agora. Presta bem atenção. Ela é aceita na presença do rei, dos reis, que é o rei Assuero. E quando ela é aceita, presta atenção, irmãos, quando você é aceito na presença do rei dos reis, você já chega nele fazendo um pedido. Ô rei, já que você me aceitou, eu já quero isso, quero aquilo, eu preciso resolver esse problema, está acontecendo tal coisa. Aí você descarrega o problema no rei. É isso, irmãos. Não foi isso que ela fez. Vocês entendem que você precisa de usar, ou você precisa de usar da sensibilidade? A gente chama isso no mundo de, a gente precisa ter um senso crítico. Ou você precisa ter sabedoria. E o que ela faz quando ela chega na presença do rei? Quem sabe dizer, irmãos? Quem está aí comigo, está comigo? O que ela faz? Boa noite. Não, ela chama o rei para uma festa. Ela chama o rei para uma festa. Rei, eu vim aqui. Ela tinha um problemaço para resolver. O povo ia morrer, todo mundo ia morrer. Ela também, porque ela era judia, ela também ia morrer. Ela tinha um problemaço para resolver, mas ela não vai resolver o problema dela. Ela chama o rei para um banquete, para uma festa particular nos aposentos dela. Olha que sabedoria. Qual a sua ideia que eu estou dizendo? Porque tem mulher que não é sábia, né? Ela já chega no marido descarregando problema. Já chega descarregando problema. Não, ela não fez isso. Ela tinha problemas para resolver. Mas ela chama o marido para ter uma noite de delícias. Uma noite, né, de banquete. Uma noite de festa. Aí você pensa comigo, nossa, agora ela bateu um ponto dentro. Resolveu. Aí ela, no final da noite, presta atenção, queridos, presta atenção, se você achar, você precisa virar no mundo espiritual com o Senhor Jesus, tá? Mesmo assim, ela preparou uma festa, ela preparou, né, um dia para estar ali na presença do rei, né, agradando o rei, se banqueteando com o rei. Aí o rei, olha aqui, querido, o rei pergunta para Jesus, pergunta para você, que queres que eu te faça? Até a metade do meu reino eu te darei. Meu Deus! Quem sabia que ele falou isso para ela? Sabia disso? Ele falou isso para ela. Aí ela podia nessa hora já usar todas as balas dela, não podia? Olha, eu estou com esse problema, assim, eu quero resolver tal coisa. Ela fez isso, irmão? Não. Gente, mas que mulher complicada, né? Não dava... Se você ia pensar, né? Poxa, gente, ela está com um problema sério para resolver, ela não fez isso não. Ela chega para o rei e fala assim, então rei, se eu achei graça aos seus olhos, mais uma vez, eu te peço, amanhã eu vou fazer uma outra festa. E eu quero que o senhor venha de novo banquetear-se comigo. Que rei que não vai? Fala comigo. Fala comigo, irmão. Vai ou não vai? Ela entra, agrada o rei, do jeito que ele quer, chama ele para um banquete, ela não vai trazer problema para o rei, não trouxe problema para o rei. Ela foi agradar o rei, aí na hora que o rei abre para ela, para poder descarregar os problemas, ela também não descarregou o problema. Ela chamou para outra festa. Gente, está do jeito que o rei gosta. Está do jeito que o rei gosta. Festa de novo. Banquete de novo. Sabedoria. Sabedoria. Sabe, nós como igreja precisamos aprender a andar como pessoas que se portam, que são dignos de um reinado, de um verdadeiro rei, de uma verdadeira rainha. Entende? Nós como igreja precisamos olhar para a história de Esther e enxergar o que é verdadeiramente ser uma rainha. O que é governar de fato? O que é de fato cuidar de um rei todo-poderoso? Ou você acha que o Senhor Jesus vai casar com qualquer coisinha que ele acha por aí? Não, querido. O Senhor Jesus vem buscar uma noiva ataviada, adornada, preparada, perfumada para se encontrar com Ele. Nós cantamos isso aqui agora. Maranata, 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 um Deus, um Rei todo-poderoso. A gente não chega de qualquer maneira, não é assim simplesmente. Apesar que você tem um depósito, você precisa ter sabedoria, ter discernimento de espírito, né? Algo que você não colocou, mas que você tem direito, mas precisa abrir seu coração para você entender essas questões. Agora olha só,
na segunda vez, né, que ele fala, olha, vem cá, pode, né, pedir de novo. Isso já era o segundo dia de festa, irmãos. 2 dias de festa. Aí no segundo dia de festa, né, e aí é onde é a maravilha, irmãos, presta atenção aqui. Quando você está debaixo do propósito de Deus, debaixo de uma direção, fazendo algo com sabedoria, usando aquilo que Deus te deu para usar, e exercendo o seu papel de propósito, e se posicionando como alguém que reina em vida, que reina de fato, coisas acontecem no espiritual. Se você ler o capítulo 6, capítulo 7, você vai perceber que esse Ramã, esse enviado das trevas lá, o trevoso, né, vamos dizer assim, aquele que era o representante do capiroto, que queria matar todo mundo lá, ele queria antecipar o negócio. Você vai ver que na mesma noite, porque Ramã participa da festa, presta atenção, irmãos. Às vezes você está, sabe, num tempo ali com o Senhor Jesus, e o diabo está ali do seu lado te acusando. O diabo está ali do seu lado mostrando que você tem um problema para resolver. O diabo está ali do seu lado mostrando para você, você está fazendo isso, você está gastando o teu tempo adorando a Deus, você está gastando o seu tempo orando, você está gastando o seu tempo lendo a palavra, você está gastando o seu tempo agradando esse rei, e eu estou aqui, ó, com uma forca preparada para matar você. Era isso que Ramã fazia ali, o tempo todo ao lado. E aí é interessante que nessa noite, né, da primeira festa, presta atenção, irmãos, olha que tremendo. Ramã, que é o capiroto, né, o representante ali mor, ele sai da festa com Esther. O rei estava ali, Esther debaixo de toda essa sabedoria e direção de Deus. Ele sai da festa e vê Mordecai, que era judeu, tio de Esther, lá na porta, de jejum, vestido de pano, saco e cinza. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Semana passada eu falei sobre humildade e soberba. E esse cara, né, que representa aqui Satanás, ele vem com soberba para cima de você. Só que ali você está com vestes de humildade. Tanto Mordecai quanto Esther estavam. Por mais que ela era rainha, o posicionamento dela era agradar o rei, e ela se posicionou debaixo de um espírito de humildade. Posso entender o que eu estou dizendo? E aí, olha só, ele sai ali, com aquele espírito soberba, né? E olha, e Mordecai, ele permanece na posição que ele está, e ele olha e fala assim, eu vou matar esse cara essa noite, eu vou aprontar com ele hoje, eu vou dar um jeito de resolver esse problema rápido. Aí ele consulta lá o pessoal, manda fazer, aí ele fala, consulta o sábio, fala, manda fazer uma forca aí, uma forca de tantos metros de altura, se não me engano 20 metros de altura, e eu vou enforcar esse cara amanhã aqui, ó. E aí, irmãos, presta atenção, olha que tremendo, nessa noite que teve a festa, eu acho que a coisa foi tão sobrenatural lá, que Esther, né, vamos dizer assim, fez algo tão, sabe, encheu os olhos do rei, que o rei não dormiu, o rei perdeu o sono. Aí sabe o que aconteceu, irmãos? Olha como Deus direciona as coisas. Por conta daquilo que Esther estava fazendo, o rei perde o sono, né, já pensando na festa do outro dia, porque amanhã vai ter outra, amanhã a festa continua, amanhã eu sei que a coisa ainda vai ficar melhor. O rei perdeu o sono. É bom a mulher tirar o sono do marido, né, de vez em quando, mas por uma coisa boa, não por uma coisa ruim. E aí o rei perde o sono, ele chama os cronistas e fala assim, vai me ler as crônicas aí, lê alguma coisa, lê um livro aí para mim das crônicas aí, que eu preciso ver se eu pego no sono. E aí ele começou a ler, irmãos, olha como Deus faz, né? Ele começou a ler nas crônicas exatamente a história que é relatada ali nos primeiros capítulos de Esther, que fala que Mordecai, que era esse cara que estava ali na porta, né, livra o rei de uma conspiração que ia matar o próprio rei. E ele denuncia lá os conspiradores, os conspiradores são pegos, e aí ele olha como Deus é tremendo. Ele falou assim, peraí, esse cara fez isso por mim? Fez. Como é que esse cara chama? Mordecai. Falei, e o que foi feito em retribuição para esse cidadão aí? Pai, não fizeram nada assim, sabe? Só deu muito obrigado, pegou na mão dele, joinha. Falei, isso não é justo, tem que retribuir de alguma forma. Aí nesse momento, irmãos, que eu acho que Ramã também perdeu o sono, mas por causa do ódio que ele estava, ele vai lá na presença do rei, o rei está sem sono, e aí Ramã podia entrar, porque ele tinha essa autorização diante do rei, ele entra e fala assim, né, oi rei, tudo bom? Não, tem algo para você. Antes de você falar, o rei já fala, antes de você falar, me tira aqui uma dúvida. O rei pergunta para ele, tira uma questão aqui. Aí ele fala assim, não, pode falar que eu vou te dar um conselho. Ele era conselheiro.
Ele falou assim, olha, o que eu devo fazer, né? O que o rei faz quando ele quer honrar uma pessoa? Quer colocar uma pessoa assim, né, trazer uma das maiores honrarias. O que o rei faz? O que eu devo fazer? Aí, olha irmãos, como é que é, né? Aí ele já pensa que era com ele, né? Porque ele era a última bolacha do deserto, a última Coca-Cola do deserto. Fala, é comigo, né? O rei tem que fazer assim, ó. Pega lá o melhor cavalo que você tem, as vestes reais, né, a coroa real, né? Pega lá e pega o seu principal, vamos dizer assim, o príncipe, né? A principal pessoa do reino, né? E pede para essa pessoa ir arrastando o cavalo e falando assim, ó, é assim que o rei faz com quem ele quer honrar. Adivinha o que aconteceu? Ele falou assim, esse é o seu conselho? Então faz isso aí com o Mordecai, que está na porta. Irmãos, imagina a cara do diabo. Imagina, o cara vai lá, faz a forca e vai lá para pedir para matar o cidadão Mordecai na forca ele fez. Só que ele chega lá, o que Deus tinha feito? Exalta aquele que queria matar. Por quê? Por causa da sabedoria de uma mulher que representa a igreja. A mulher sábia edifica a casa, a tola destrói. E Esther representa a igreja exatamente fazendo isso aqui. Ela não chega para o marido lá e descarrega a coisa. Ela chegou para o marido e fez uma festa para ele. Aí o cidadão não dorme, porque já ficou pensando na festa do outro dia, que ela não pediu coisa para ele. Apesar que ela estava com o diabo lá na porta, falando, ó, eu vou matar vocês, seu povo. Só que ela não se exaspera, ela não entra por esse caminho. Ela segue o plano de Deus. E aí debaixo de tudo isso, o cara é obrigado a pegar aquele que ele ia matar e sai puxando ele no cavalo, falando, não é assim que o rei vai fazer com que ele quer honrar. Imagina a cara do diabo, irmão. Eu fico imaginando a cara do cidadão. Eu falo assim, gente, como é que é? Gente, eu fiz um negócio para matar e agora eu estou aqui puxando o cavalo e agradecendo o cidadão. Como é que pode? E o jogo vira. Aí ele vai para casa, né? Vai descarregar lá a derrota dele. O diabo falar com as diabetes, né? Com as diabetes lá para descarregar a mulher dele, as enviadas do cão, para falar lá da derrota dele. E ela fala assim, ó, cuidado que o negócio é estreito pro seu lado. Então, cuidado. Porque eu estou vendo que essa mulher aí, essa igreja, essa noiva, essa rainha, ela tem sabedoria do alto. Tem algo aí com Deus Todo-Poderoso. O negócio não é mais em cima. Cuidado que o negócio pode virar pro seu lado. Não, eu sou o segundo rei. A rainha me chamou. Tal coisa e tal coisa. Inocente. Diabo não é inocente, não, irmão. Estou brincando, tá? Ele é culpado, né? Mas assim, ele chega lá. E é isso que eu quero dizer para os irmãos. Quando ele chega lá para a festa, porque assim, ele está naquela demanda dele ali. Aí o Sérgio já chega para levar ele para a segunda parte da festa. Aí chega na segunda parte da festa, né? Obviamente ele é honrado ali, né? Ele participa do banquete. E aí pela segunda vez, irmãos, o rei pergunta para Esther. Imagina depois que a festa tinha acabado, que ele já estava completamente satisfeito com aquilo que ele havia presenciado 2 dias anteriores, né? O primeiro e o segundo dia. Ele pergunta para Esther, e aí? O que você quer? Qual é o teu desejo? Qual é a tua petição? Até metade do meu reino te darei. Aleluia. Aí nessa segunda oportunidade, aí ela fala, sim rei, eu tenho algo para te pedir. Olha que tremendo que ela fala. Ela não pediu pelo povo, não. Não, ela não pediu pelo povo. Olha a sabedoria de Deus. Ela pediu pela própria vida dela. Falou, rei, eu peço pela minha própria vida e sim, pela vida dos meus parentes. Mas ela reivindica pela própria vida. Rei, eu estou pedindo misericórdia pela minha própria vida. Gente, presta atenção nisso. Ele deu para ela a oportunidade de pedir até metade do reino. Ela não pediu metade do reino. Ela pediu só para que ele poupasse a vida dela. Ela falou assim, como assim poupar a sua vida? Você é minha rainha. Eu te escolhi para andar ao meu lado. Quem é que mexe com você? O que está acontecendo nessa bagaça? Vamos dizer assim, né? Quem que está mexendo com a minha rainha? Quem foi que se levantou? Porque eu não fiz nada. Aí falou, ó, o negócio é o seguinte, o cidadão aqui, esse Ramão, cidadão aqui, ó, do reino,
ele baixou um decreto para matar os judeus. Olha que interessante, ela guarda, como Mordecai havia falado, a genealogia dela, do povo judeu, e ela não fala de que povo é, nem Ramã sabia. E aí tem uma chave para você nessa noite. Guarde coisas importantes diante de Deus para você revelar na hora certa. Amém. Eu já fui muitas vezes derrotado pelo diabo em coisas assim. Guarde coisas para você revelar na hora certa. E ela revela exatamente naquela hora. Olha, o rei não sabe, mas esse decreto é para matar os judeus. E eu sou judia. E eu estou clamando pela minha própria vida. Irmãos, presta atenção aqui. O rei ficou tiririca. Ele ficou transtornado. Lê o texto. Você pega o texto aqui e vai ler aqui, capítulo 7, capítulo 8. Irmãos, diz que o rei ficou tão irado que ele saiu da sala. Não fala comigo não. Não fala comigo não. O bicho ficou nervoso. Ficou bravo. Mexeu com a mulher dele. Que só dava alegria para ele. A mulher que dava alegria. Porque se fosse uma rabugenta, ele falou, não, pode matar essa coisa aí. Mata isso aí. Ele já fica viúvo. Tem um monte de mulher melhor, hein? Não. Mas não foi assim. O rei ficou transtornado. E aí ele sai. E aí Ramã, vendo que a desgraça dele já estava escrita, ele vai para o pé de quem? Da rainha. Pelo amor de Deus, agora lascou para mim. Estou lixado. Acabou para mim. Ele já sabia que já estava a morte decretada ali. Porque quando o rei, olha irmãos, quando o rei volta, ele vê o capiroto no pé da mulher pedindo pela vida dele. Ele falou assim, você está ainda aí? Ele falou desse jeito. Você está ainda querendo convencer minha mulher? Você quer usar ela contra mim? Eita, aí o bicho pegou mesmo. Aí já falou, mata agora. Não quero saber. Não. Aí os caras vão e denunciam. Falam, você sabe que ontem à noite ele fez a forca para enforcar aquele cidadão que você mandou honrar? Ainda fez isso? Misericórdia. Até vou te matar o cara, né? Ah, ele fez uma forca para enforcar aquele que eu mandei. Então enforca ele lá agora. Vai lá, pode enforcar essa coisa ruim. Foi lá, irmãos. E o inimigo simplesmente foi derrotado diante dos seus próprios olhos. Mas olha que detalhe mais poderoso ainda. Mordecai, naquela mesma noite, que Esther, aí o rei quer saber de tudo. Ele quer resolver o problema, irmão. O negócio, aí ele toma o problema para ele. E é assim com Jesus. Se você se posicionar como rainha, como igreja, e não fazer, entende? Segundo a sua própria sabedoria, porque você tem a Bíblia para ser o esteio de sabedoria na sua vida, rainha. Ou você é igreja, não é rainha? Posicione-se como rainha. A rainha cuida do rei, o rei cuida do reino. E na hora que ele vê que tinha um problema com a esposa dele, que é a rainha que tanto lhe agrada, ele falou, não, vamos resolver isso rápido. Cadê seu tio? Chama lá. Arranca o dedo desse amante, já tira o anel dele, ele já pegou o Mordecai, já fez o Mordecai lá já o segundo abaixo do rei, o rei depois dele, falou, Mordecai, me ajuda a resolver esse problema. Você é judeu, vamos resolver isso aqui. E ele já começa a resolver tudo. Irmãos, aquele que estava condenado à morte num dia, no outro já estava sobre todos os reinos daquela época. E aí a Bíblia diz que o temor, ele baixa o edito, que agora os judeus podiam se defender, e aí todos ficam sabendo que o segundo no comando do reino é judeu. Olha o detalhe. E aí baixa o medo de todo mundo. Aí o povo já fica com medo de chegar nos judeus lá. E aí a Bíblia diz, se você for olhar aqui, eles comemoram uma festa judaica que chama Purim. A Bíblia diz que nesse momento, né, todos os judeus que lutaram lá nessa guerra, eles sobrepujaram todos os seus inimigos. Sobrepujaram todo mundo. Todo mundo ficou pianinho. Por quê? Por causa do posicionamento de uma rainha e da sabedoria de alguém que resolveu viver debaixo de uma vida de humildade. E aí você entende na Bíblia, a mulher sábia edifica a sua casa, a tola destrói. Aí você entende outra coisa, que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Seja humilde. Exatamente. Mas seja também uma igreja ataviada, preparada, adornada para se encontrar com o rei. Quantos ainda lembram o que eu estou dizendo nessa noite? E aonde está seu reino? Você que é casado.
Seu reino é o reino de Deus. Só que aonde está a peculiaridade do seu reino? Dentro da sua família, da sua casa. É para quem é casado. Para quem é solteiro, pastor, é a sua vida individual. A sua vida individual é o seu reino. Mas você que não é single, mas você tem um cônjuge, você é casado, você tem um reino dentro da sua casa. Precisa ser cuidado com sabedoria. Amém, queridos? Glória a Deus. Talvez você ache que essa palavra é para as mulheres. Não é. É para a igreja. Eu não estou falando para as mulheres individualmente, mas nós, como igreja, tanto o marido quanto a mulher, tem suas responsabilidades. Ok? O marido vai cuidar das coisas externas e a mulher vai cuidar da coisa interna, que é a sua casa, principalmente o seu esposo. Ok? Principalmente o seu marido. Cuida dele. Porque assim fazendo, você tem toda a atenção necessária para trazer o seu cônjuge, seja o marido com a esposa ou a esposa com o marido, para o caminho que ele deveria estar trilhando, ou para o lugar onde ele deveria estar posicionado. Amém, queridos? Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo essa noite? Então fala assim comigo: eu entendi que eu tenho um propósito, que eu sou a igreja que deve se portar como a rainha. E a rainha cuida do reino. Do reino, não é do reino não. Cuida do reino. E o rei cuida do reino. Entende, filho? Procure agradar ao Senhor Jesus. Ele é o Rei de Reis. Ok? Ele é o Rei de Reis. Como eu faço isso, pastor? Se debruçando e sabendo as vontades desse rei nessa palavra poderosa. Porque aqui está escrito tudo aquilo que agrada a Deus. E seja então como Esther, se porte, se posicione, se levante como Esther. Fazendo aquilo que agrada ao rei, você atrairá os olhares desse rei para a sua vida. Entende? Todos os olhares. Eu estava essa semana, presta atenção nesse testemunho, a gente vai fechar aqui terminando. Essa semana eu estava vendo algumas questões aí, até o irmão que me mandou uns vídeos sobre algumas coisas que têm acontecido lá no mundo muçulmano, no mundo islâmico. Irmãos, algumas pessoas surreais estão se convertendo, inclusive líderes do Hamas, líderes do Hezbollah, líderes grandes, vamos dizer assim, de grande influência, filhos de uma linhagem de califado, têm se convertido porque eles decidiram fazer uma simples pergunta para Deus, debaixo da misericórdia, apelando, abrindo mão de toda soberba e entrando por um caminho de humildade. Por isso, semana passada eu falei sobre altivez, sobre humildade. E essa semana, essa palavra fala sobre a mesma coisa, de uma ótica diferente, usando um texto diferente, mas é uma lição sobre humildade, sobre você se comportar e se posicionar como tal. E aí ele é uma pessoa milionária, mas surgiu uma enfermidade mortal nele, que surgiu doenças nele, que surgiu bolhas, irmãos, como se fosse queimar a imagem da pessoa, ficou deformada. E aí os médicos abandonaram ele para a morte. Só que Maomé não pôde fazer nada, Alá não pôde fazer nada, e ele estava ali condenado à morte. E aí, em certo momento, ele faz uma oração, ele fala assim: se Deus existe, se o Deus Todo-Poderoso, se há um Deus nos céus, me ajuda, me socorre e tal. Ele fez uma oração simples. E aí no meio da noite, aparece um ser, um homem com o rosto brilhante. Eu não conseguia ver o rosto, obviamente creio que era o próprio Senhor Jesus ali, uma teofania de Jesus, apareceu a ele, e ele fala assim: eu sou Deus dos cristãos, eu sou Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e eu posso mudar a sua vida a partir de hoje. Irmãos, que tremendo! O próprio Senhor Jesus aparecendo a alguns muçulmanos, porque se nós nos calarmos, as pedras clamarão, ou o próprio Senhor vai se incumbir de fazer o seu propósito se cumprir. Amém. E aquele líder então é curado. No outro dia os médicos ficam chocados que ele foi curado. E ele fala assim: olha, não posso sair daqui não, porque ele já sabia que se ele sair de lá, ele já, naquela noite ele aceita o Deus dos cristãos, ele aceita Jesus como Senhor e Salvador,
E ele passa então a ser instruído por essa palavra. Ele adota a Bíblia e a partir de então a história dele muda. Por que eu estou citando isso para vocês? Porque a oração dele foi uma oração de humildade. Os humildes encontrarão resposta dentro das suas necessidades, das suas tribulações, das suas dificuldades. Seja você então uma noiva, né, como o Senhor Jesus espera, preparada para se encontrar com Ele. Amém, querido? Vamos ficar de pé. Pode colocar a canção. Fica de pé, eu quero orar por você. Eu queria que você entendesse essa noite que você precisa se posicionar. Sabe que você precisa entender que o Senhor Jesus, Ele fez um depósito para você usar na hora certa. Como eu disse aqui, né? Esther tinha um depósito para usar. E ela usa na hora certa. Ou seja, o que é o depósito dela? Ela tinha atitudes anteriores com o Senhor, que ela traz a memória na hora certa. E a Bíblia nos manda fazer isso, irmãos. Tragam à memória aquilo que te traz esperança. Ou seja, reporta não só a sua memória, mas ao Espírito Santo de Deus. É óbvio que Ele não esquece, mas Ele quer ver você responder à altura, para que você saiba que você também não se esqueceu das coisas boas que o Senhor fez na sua vida, na sua história, na história da sua família, na sua casa. Traga à memória isso. E entre na presença desse Rei Todo-Poderoso, como Esther fez, com ousadia. Você tem esse direito de entrar, porque quem conquistou esse direito para você? O próprio Rei, que cedeu pela graça dele esse direito para você. Entrar com ousadia na presença dele. Tá, feche seus olhos, eu quero orar por você. Ô Espírito Santo, eu coloco diante do Senhor a vida de cada um dos meus irmãos aqui estão. E eu quero declarar, Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa, nessa noite, trazer revelação de quem nós somos, de como precisamos nos posicionar, de como precisamos abrir os nossos depósitos e trazer para a nossa memória e para diante da presença do Rei tudo aquilo que nós precisamos resolver nesse dia. Mas nós não queremos trazer, Senhor, simplesmente problemas para serem resolvidos. Não, nós queremos ter a sabedoria de Esther e chegarmos diante do Senhor com graça, com relacionamento íntimo, com prazer, com amor, e encontrar cada dia graça aos seus olhos, para que quando o Senhor olhar para nós, encontre em nosso coração um coração contrito e quebrantado na sua presença, um coração que deseja o Senhor mais do que as suas bênçãos, que deseja o Senhor mais do que aquilo que o Senhor pode fazer por nós, porque sabemos que ao agradar o coração de Deus, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, mas quando agradamos o coração do Deus Todo-Poderoso, Ele se volta a nosso favor, Ele vem ao nosso encontro, Ele resolve as nossas situações, Ele vence as nossas batalhas. Esse é o nosso Deus. E eu nessa noite, Espírito Santo, chamo a igreja em oração, Pai, para que nós possamos nos posicionar como uma noiva ataviada, adornada e preparada para se encontrar com Deus Todo-Poderoso. Que nós possamos entrar na sala do trono com ousadia, Senhor, para usufruir primeiramente da Tua presença, de estarmos diante do Senhor, simplesmente do benefício de estarmos perto do Senhor, e sabemos que as bênçãos nos alcançarão, que o Senhor usará de misericórdia para conosco. Vem, Senhor, sobre nós essa noite. Senhor, eu oro por cada um que aqui está, que me ouve através, Senhor, da internet, mas que o Senhor possa mesmo se manifestar, Senhor, como esse Rei Todo-Poderoso, Rei de Reis, e nós nos posicionarmos, Senhor, como a igreja que reina e que governa, como o Senhor deseja, que cuida primeiramente do nosso relacionamento íntimo contigo, para depois cuidar das coisas secundárias. Oh Espírito Santo, traz esse entendimento sobre nós essa noite.
e abençoa, Senhor, a nossa mente, a nossa vontade, as nossas emoções, para que nós possamos caminhar em humildade, em santidade, em graça e em verdade, em nome de Jesus. Amém? Quantos podem aplaudir o Senhor nessa noite? Amém? Glória a Deus. Encerra e grava a live, tá? Senão a live não fica gravada. Glória a Deus, irmãos.